Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Roma na Antiguidade e sobre o Império Romano. Antes de começar, já deixa aquele like, tá? Se você estiver vendo pelo IGTV, se inscreve no canal. E se você estiver vendo pelo canal, segue lá no Instagram, @proftainá. Mas falar de Roma é falar de 3 fases muito importantes, tá? Quando a gente fala de história, a gente está falando de quê? De centralização de poder, de organização social. Até porque os humanos, né, que vivem naquele sistema nômade, meio que disperso, sem ter, sabe, um local para viver, eles não têm muito legado a deixar para a história. E as sociedades da antiguidade que conseguiram se organizar, né, formando vilas, cidades, né, cidades-estado, elas têm mais coisa para deixar porque elas já viviam com a proteção, né, da urbanização. A cidade, né, a formação da cidade, ela é muito importante nesse ponto. Vocês vão entender o porquê nessa aula. Mas, falando de Roma, como eu disse, nós temos 3 momentos importantes. O primeiro momento é a monarquia, o segundo é a república e o terceiro é o império. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a origem de Roma, como que essa cidade, né, se fundou. Existe uma lenda, tá? Isso não é real, de que 2 irmãos gêmeos foram alimentados por uma loba e um desses irmãos, após matar o outro, fundou a cidade de Roma, que é o primeiro rei romano, né, chamado Rômulo. Essa lenda, ela está descrita no poema épico Eneida, porque assim como os gregos, né, já falei sobre Grécia Antiga aqui, assim como os gregos, os romanos também têm lá o seu poema, né, aquela, sabe, que deu base para a sociedade. E Virgílio, que foi quem escreveu a Eneida, ele criou essa lenda de que Roma tinha sido fundada por 2 irmãos gêmeos que estavam perdidos na selva e foram alimentados por uma loba. Tanto que até o time de Roma, né, ele usa essa imagem, né, que vocês já devem ter visto por aí, como símbolo do time. Mas enfim, né, isso é uma lenda, mas é uma lenda que tem seu fundo de verdade, porque o primeiro rei romano é realmente Rômulo, né? E Roma vivia ainda numa vila, né, praticamente. Os povos que ali moravam eram os latinos, os etruscos e os sabinos. E na maior parte do tempo, os latinos que estiveram no poder, esses 3 grupos romanos, né, digamos assim, os latinos quase sempre estiveram no poder, né, como reis, né? Ainda estamos falando de um sistema monárquico. Mas já assim no final da monarquia, o grupo que tomou o poder foram os etruscos. E essa monarquia era dividida em senado, mais uma assembleia, né? Existia o rei, o senado criava as leis e a assembleia votava. Então, assim era Roma ainda como vila, uma coisa bem rudimentar. Mas, o que aconteceu? Quando os etruscos chegaram ao poder, os senadores ficaram meio descontentes, né? Até porque em Roma, uma instituição muito forte, muito presente era a escravidão, né? A escravidão por domínio de guerra, a escravidão por dívida. E a escravidão, ela já estava se tornando uma coisa assim, prejudicial à monarquia romana. Os senadores, descontentes com essa situação, aplicaram um golpe nos etruscos e fundaram um sistema republicano. E qual é a diferença da república para a monarquia? Esses sistemas não são como hoje em dia, tá, gente? Tá? Tô falando com suas peculiaridades lá na antiguidade. No caso, a República Romana, a diferença é que, além do Senado e das assembleias que já existiram, foi criada a magistratura. E pra gente que estuda direito, né, que já estudou direito, a gente sabe que o nosso direito é o direito romano, né? Por isso que tem até muitas palavras em latim, tá? Muitas expressões que os advogados usam. Então, o direito que é praticado no Brasil hoje, ele tem suas raízes lá no direito romano. Não só no Brasil, né? Quase no mundo inteiro, as raízes estão no direito romano. E o direito romano, ele nasceu aí, da magistratura, que é uma instituição, né, que surgiu lá na fundação da República Romana. Aí, nesse momento, Roma já não era mais uma vilazinha, ela já conquistava quase toda a Península Itálica, tá? Estava exercendo o seu poder lá no Mediterrâneo, queria se expandir e era luta atrás de luta, sabe?
A República Romana chegou até o norte da África, tá? Alguns lugares lá na beira do Mediterrâneo, né? No Oriente Médio. Enfim, era uma república bem poderosa. E como era organizada essa república? Essa república tinha 2 cônsules. Esses cônsules, um representava o exército e o outro representava o poder político. O poder político, que no caso é o Senado. E alguns funcionários que nós tínhamos, né, nesse momento eram o pretor, que exercia o poder de polícia, né, de pegar as pessoas e apreender. O edil, que era o funcionário público, né, os edis eram funcionários públicos que lidavam com a parte burocrática do Estado. Nós tínhamos também os censores, né, os censores, que é daí que vem a palavra censo, né? Eles faziam recenseamento da população para saber quanto cada um estava ganhando, né? E esses censores contavam a população romana também, né? Os bens do que eles possuíam, para que outro funcionário, né? Que no caso era o questor, poder aplicar e, né? Cobrar os impostos, tá? Enfim, essa era a organização da República Romana. Mas nessa época ainda existiam os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os patrícios eram os grandes proprietários de terra. Os plebeus, os pequenos proprietários. Os clientes eram os Zé Ninguém, né? Que eram pessoas livres que não tinham posse nenhuma. E os escravos eram pessoas que não eram livres e também não tinham posse nenhuma. Então, a maior guerra em Roma, entre eles mesmo, a gente pode dizer que eram entre os patrícios e os plebeus. Então, como os patrícios dominavam, né, a maior parte da população, concentravam toda a riqueza em suas mãos, claro que em algum momento a população plebeia ia se revoltar. E foi, de fato, o que aconteceu. E a instituição da escravidão, assim, acabou indo por água abaixo, né? Então, a gente tem que também ter consciência de que naquela época as pessoas, muitas das pessoas viam a escravidão como algo normal. Hoje em dia a gente abomina essa prática, mas porque, né, nós vivemos em tempos diferentes. A gente não pode também julgar o povo romano como um povo tirano, entendeu? Mas, enfim, voltando aqui a falar da matéria. Quando a República Romana se expandiu pela costa do Mediterrâneo, muitos povos foram subjugados, mas existia ali um lugarzinho, tá, um povo que resistiu, que ficou em guerra mesmo, batendo de frente com Roma, que era o povo do Cartago. E lá em Cartago, eles não queriam aceitar a dominação romana, assim gerando aqueles conflitos que a gente chama de guerras púnicas. Até nesse momento das guerras púnicas, a instituição da escravidão estava já falindo, os plebeus já não estavam mais aceitando aquela condição de domínio dos patrícios. E para resolver aqueles problemas que Roma estava enfrentando, foi criado o que a gente chama de triunvirato, que eram um conselho de 3 pessoas, né, de 3 estadistas, que resolveriam os problemas de Roma. E esses 3 primeiros estadistas que nós conhecemos foi Pompeu, Júlio César e Crasso. Então, eles, além de trabalhar para o governo, né, nesse sentido, eles também queriam se voltar para a população, não por bondade, né, por serem anjinhos de luz, mas porque queriam resolver aqueles problemas que os plebeus estavam lá batendo de frente com os patrícios mesmo. Tava, sabe, uma guerra civil praticamente. Então, eles foram tentando resolver essas situações, só que Júlio César já teve uma visão mais expansionista. Ele quis conquistar mais territórios, né? Por isso que muitas pessoas até consideram ele como o primeiro imperador, mas ele ainda não era de fato imperador, né? Ele ainda estava nesse triunvirato e ele foi tentar conquistar o território da Gália, né? Ficou lá por anos e anos. Só que Pompeu e Crasso ainda estavam em Roma, achando que Júlio César não deveria estar fazendo isso, né? Deveria estar mais concentrado lá em Roma, lá na Península Itálica. Então, mandaram uma carta para Júlio César falando para ele voltar. Ele já estava há 10 anos já, né, explorando territórios e tal.
e Júlio César falou que não queria, que estava discordando disso e tudo mais. Então, em determinado momento, Júlio César aceitou voltar para Roma, mas, né, falou daquele jeito, né, que quando ele voltasse, que as coisas iam ser do jeito dele, e ameaçou Pompeu, né? Pompeu foi e fugiu, né, com medo dessa situação e morreu posteriormente, né? Isso iniciou uma série de revoltas, tá? Júlio César tinha um olhar um pouco mais voltado para o povo, né? Ele queria resolver o problema dos plebeus, melhorar um pouco essa condição de vida, acabar com essas guerras civis e tudo mais. Porém, ele também acabou meio que causando uma guerra quando ele se declarou contra Pompeu. E quando ele voltou para Roma, ele também teve declarado um título pelo Senado, né? O Senado instituiu ele como ditador perpétuo, e isso acabou meio que fazendo o poder subir a cabeça, porque ele foi criando mais medidas para melhorar a vida da população pobre, e claro, né, que os poderosos não queriam abrir mão dos seus privilégios, né? Então ele acabou sendo morto pelos senadores, né? Ele levou várias facadas nas costas, né? Até uma morte icônica, né? Para quem estuda história, né? Já ouviu falar sobre a morte de Júlio César, sobre a traição que ele foi vítima. E posteriormente a isso veio o segundo triunvirato, né? No segundo triunvirato nós tivemos Marco Antônio, Lépido e Otávio. E eles acabaram entre si meio que guerreando, porque Otávio acabou dominando as áreas de posse dos outros imperadores, né? Então, primeiro Marco Antônio dominou Lépido e depois Otávio dominou Marco Antônio. E o Otávio, ele é considerado como se fosse realmente o primeiro imperador, porque ele se coloca em Roma não só como o rei, né? Como o líder, ele se coloca como uma divindade, ele se considera Deus. Então, ele se chama Otávio, ele passa a se chamar Otávio Augusto, porque Augusto era como se fosse um título, né? Como se dissesse que ele é divino. Augusto significa isso, divino. Durante o governo de Otávio Augusto, ele instituiu um meio assim de conter aquele ímpeto expansionista, né? Para os soldados não avançarem tanto, porque ele viu que isso estava dando merda. E a gente chama isso de Pax Romana, porque é um momento assim um pouco mais pacífico, né? E ele também instituiu aquela política que a gente chama de pão e circo, porque ele sabia que, né, ele precisava distrair as pessoas de alguma maneira, fazê-las voltar a favor dele, né, como líder. E então ele criava espetáculos, né, dava alimento para os pobres em troca desse apoio, tá? Não estou falando que ele era bonzinho, ele tinha suas segundas intenções, mas foi daí que começou essa política que a gente conhece até hoje como pão e circo, né? Panis et circenses. Então, até como você já deve ter visto aí nesses filmes de gladiadores, que bota a pessoa lá para ser comida por um leão e tal, tudo mais, aquilo ali era a diversão deles da época, tá? Mesmo que a gente veja isso como uma coisa cruel hoje em dia, naquela época aquilo ali era, até porque eles colocavam pessoas ali para sofrer que eles consideravam subversivas, pessoas que eram inimigos do Estado, né, escravos, pessoas, né, enfim, pessoas dominadas. E um dos grupos que mais sofreu com isso foram os cristãos, porque os cristãos, eles não admitiam o imperador, né, o Augusto, como Deus. Eles eram monoteístas e eles acreditavam que o Deus deles era o Deus hebraico lá, o Deus Jeová. Então, por ser um grupo, né, teoricamente, né, a princípio um grupo subversivo, eram eles que viravam lá comida para leão e diversão lá para população romana da época. Como eu falei, os cristãos surgiram como um grupo minoritário, né, um grupo perseguido, e um dos imperadores que é atribuído uma crueldade, né, muito forte é Nero. Vocês já devem ter ouvido falar de Nero, que
diz a história, né? Isso ainda não foi muito bem comprovado historicamente, tá? Mas dizem que ele botou fogo lá, né? Mandou queimar os cristãos, e isso marcou demais, né? Claro que isso, como eu disse, foi no início do Império Romano. Aos poucos, o cristianismo foi se desenvolvendo dentre a população, a ponto de se tornar uma religião dominante, mas não foi do dia para a noite, foi uma coisa longa, né? Até chegar ao ponto de ter um imperador cristão. E esse primeiro imperador cristão foi Constantino. É bom a gente saber que o Império Romano ele dominou uma área muito grande, né? Principalmente em volta do Mediterrâneo. Porém, ele precisava de dinheiro para se manter. Então, claro, ia ter áreas que iam ter um investimento maior, principalmente ali na Península Itálica. E iam ter áreas mais distantes que não iam ter esse investimento. E quando você tem uma área de domínio muito grande, também é difícil de você controlar, né? Então, chegou um momento que o Império Romano ele quebrou ao meio, que ele rachou, a gente chama de cisma, né? O cisma do Império Romano é quando a gente começa a considerar o Império Romano como Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E nesse momento, o Império Romano do Oriente estava concentrado as mãos na cidade de Bizâncio, né? Bizâncio era uma cidade no Oriente Médio, onde hoje em dia é Istambul. E lá em Bizâncio eles tinham um poder de organização maior comparado a outros locais na Europa, que também estava sob o domínio romano. Então, nesse momento de cisma do Império Romano, a gente chama esse Império Romano do Oriente de Império Bizantino. Então, é comum, né, essa expressão Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, que é a mesma coisa. E o Império Romano do Ocidente é Roma, lá, aquela parte lá do sul da Espanha, sul de Portugal, norte da África, enfim, né? O Império Romano foi muito grande, se expandiu nesse ponto, né? E esse primeiro imperador cristão foi Constantino. Tanto que Constantino, quando domina a cidade de Bizâncio, ele muda o nome para a cidade de Constantinopla, né? Você, com certeza, pelo amor de Deus, gente, quem passou pelo ensino médio, né, pelo ensino fundamental, já ouviu falar de Constantinopla. Constantinopla era a cidade, né, a capital do Império Bizantino. E Constantino criou um tratado, né, instituiu uma lei que dava liberdade de culto para os cristãos, né? Claro, né? Ele já era cristão, então ele teria que regularizar a situação daqueles que viviam sobre essa cultura, né? Então foi instituído o Edito de Milão, né? Dando liberdade de culto. E posteriormente, após alguns novos imperadores, nós tivemos Teodósio, que instituiu o Edito de Tessalônica, que também foi outro, foi mais além dele dar liberdade de culto, ele também instituiu o cristianismo como religião oficial do Império. Então olha que, né, como que o mundo dá voltas. O Império Romano começou numa vilazinha lá em Roma, né, na Península Itálica, foi se expandindo, tá, durante o período republicano, chegou a um ponto de se tornar um império, tá? Os romanos foram muito poderosos nesse sentido, mas, como eu sempre digo, nada dura para sempre, né? Uma hora a casa cai. E o que aconteceu com o Império Romano? O Império Romano já passou por esse cisma, né? Essa divisão entre Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, né? Chamado de Império Bizantino. E, claro, isso acabou enfraquecendo as lideranças romanas. E outros povos que no passado tinham sido dominados pelos romanos começaram a se fortalecer. Esses outros povos queriam retomar as terras que pertenciam a eles, ou então queriam fazer o inverso, né? Estabelecer um império no lugar de Roma. E muitos desses povos vieram lá de onde hoje é o norte da Alemanha, onde países escandinavos também. E esses povos são chamados de germânicos, né? Povos germânicos. Só que
Os romanos não chamavam eles assim, chamavam eles de bárbaros. Porque pro romano, todo mundo que não era romano era um bárbaro, né? No sentido pejorativo da palavra. Era um xingamento. Então, quando a gente fala de povos bárbaros, a gente está falando sobre o olhar romano. Mas, na verdade, a palavra certa são povos germânicos. E quando a gente estuda, geralmente vem lá intitulado como invasões bárbaras. Só que não foram bem invasões, foram retomadas de territórios. Alguns se deram pela violência, sim, mas alguns se deram por diplomacia. Então, historicamente falando, é mais correto a gente dizer migrações germânicas, tá? Porque da mesma maneira que o povo romano foi se enfraquecendo e esses povos se fortalecendo, ainda tinha resquícios da cultura romana nesses povos, tá? Muitos desses povos quiseram manter instituições romanas, costumes romanos, porque para alguns deles o romano era um modelo de civilidade. Para outros não, para outros era um bando de filha da puta. Mas enfim, assim foi caindo o Império Romano. O Império Romano foi perdendo suas forças. Não foi uma coisa que aconteceu do dia para noite, foram acontecendo aos poucos, tá? Como eu falei, essas migrações germânicas, tá? Tira esse termo invasões bárbaras da tua mente. Migrações germânicas. Essas migrações germânicas acabaram enfraquecendo o Império, de tal modo que em 476 depois de Cristo, o Império Romano se dissolveu por completo. E o que aconteceu? Muitas pessoas que moravam nas cidades, né, na Roma já era uma metrópole. Muitas pessoas que moravam em Roma não tinham dinheiro para se sustentar, para manter aquele padrão de vida, começaram a voltar para o campo. E a volta para o campo, né, a volta da agricultura familiar, aquela coisa de cada um morando no seu canto, ou seja, a descentralização é o que marca o que a gente chama de Idade Média. Porque a Idade Média é isso, é o enfraquecimento das cidades, é a volta, é a ruralização. Muita gente, quando fala de Idade Média, pensa assim, é domínio católico, reis, lutas, castelos, não sei o quê. Só que isso é uma coisa assim, meio que criado pela mídia fantasiosa, né? Até porque a Idade Média é uma coisa que muita gente gosta de ver filmes, gosta de ver séries sobre isso, mas a característica que institui aquele período como chamado Idade Média é a ruralização, é a volta para o campo, é a descentralização das cidades. Cada um vivendo de um jeito, tá, sabe? Sem uma moeda, sem uma língua, sem um líder. Porque, enfim, até o nome Idade Média, ele foi colocado nesse sentido, para dizer que era uma coisa mediana. Durante o positivismo europeu, já no século XIX, eles tentam instituir a história como uma ciência. A história que a gente estuda, eles querem que seja considerada uma ciência. E eles criam essa linha do tempo, chamando aquele período de 1000 anos de Idade Média, porque eles acreditam que ali não houveram avanços. Só que houveram avanços, tá? E assim, eles estão se baseando só na Europa, né? Existe um mundo ali além da Europa. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da matéria, tá? Quando a gente estuda sobre Roma Antiga, a gente entende muita coisa que ainda perdura nos dias de hoje. Eu, por exemplo, não sabia o que era a Igreja Ortodoxa, e hoje em dia eu sei, graças a estudar Roma Antiga. Quando a gente frequenta a Igreja Católica também, porque eu já fui da Igreja Católica, a gente sempre ouve aquele termo, Igreja Católica Apostólica Romana. Agora eu entendo por quê. Então, essa aula é muito útil também para a gente entender instituições do nosso direito, né, das nossas leis. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver assistindo pelo IGTV, segue lá meu perfil, deixa um coraçãozinho, tá, de curtir e se inscreve no canal. E se você estiver vendo pelo canal, você me segue lá no Instagram, que é o @proftainá, tá bom? Obrigada, tá, pela atenção, espero que ajude nos estudos e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau.